Eu sou tão boa em cuidar dos outros, queria muito que alguém cuidasse de mim. Você já se pegou pensando nisso? Eu acho que eu muitas vezes já entrei, sabe, nesse looping de um amor transbordante. Eu sou uma pessoa que gosta de abraçar, que gosta de cuidar, que gosta de dar carinho. E muitas vezes senti falta de um colo, de um cuidado, de um afago. E aí eu comecei a pensar, será que quanto melhor a gente fica em cuidar dos outros, mais a gente se abandona e não cuida da gente? Será que a gente cuida do outro para não cuidar da gente? E o quanto isso faz a gente correr o risco de entrar em relações de codependência sem nem saber? Um outro risco, uma outra cilada, é a gente cair no desejo da reciprocidade, né? Que eu falei semana passada no vídeo sobre o que é o amor recíproco. Quando a gente começa a cuidar do outro, já esperando que ele cuide da gente exatamente como a gente cuida dele. E aí me veio aquela imagem de um buraco, cavando um buraco na areia, né? Que você acha que você tá cuidando, mas você tá só cavando e fazendo uma dívida mental. E quanto mais você cuida, mais você se sente desamparada. E será que a gente tá pedindo colo? Será que a gente tá se dando colo antes de tudo? Quem cuida de quem cuida? Essa pergunta ficou reverberando muito dentro de mim, depois da entrevista com Alexandre Coimbra Amaral, sobre como a gente resgata o amor próprio em momentos de crise. E eu queria dividir esses pensamentos com vocês, né? Ele fala que na crise, obviamente, a gente tá num momento de desamparo, de incerteza, e que a gente aprendeu a ler isso como se a incerteza fosse incapacidade, fosse ser menos adulto, né? Porque adulto é você ser autossuficiente, independente, resolver as coisas sozinho. Aí vem aquela famosa frase de, vai cuidar da tua vida. Então parece que o cuidar é sinal de maturidade, né? Se você é uma pessoa que sabe cuidar, você é uma pessoa que tá crescendo. Você é uma pessoa que é mais responsável, você é uma pessoa mais madura, você é uma pessoa que vai dar conta na vida. Tá bom, mas a gente aprende a cuidar cuidando do outro, nunca da gente, né? Acho que principalmente nós mulheres aprendemos a cuidar desde menina, brincando de mamãe e filhinha. E aí eu não sei como é que foi a infância de vocês, mas eu sempre amei boneca. Eu amava essa coisa do cuidar. E aí você vai se sentindo adultinha porque você tá cuidando de alguém menor que você. E cuidar do outro é maravilhoso. Eu acho que é muito bom a gente poder cuidar uns dos outros, mas eu fiquei pensando como é que cuidar do outro pode ser um escape perigoso pra gente não entrar em contato com as nossas próprias dores e com a nossa própria necessidade de cuidado. Me caiu uma ficha que quando a minha mãe morreu eu tinha 5 anos e o meu irmão tinha 3. Então eu era pequena, ele era menor ainda, e eu prontamente me coloquei numa posição de cuidar dele. Eu queria olhar ele de perto, não queria deixar que nada acontecesse de ruim, queria estar ali sempre próxima, queria a mínima andar. E assim, meu pai me falou 1000 vezes quando era criança, uma bronquinha assim, do tipo, quando você tiver seus filhos, você cuida deles, dele, seja irmã. E eu acho que eu ia nessa coisa do, não, mas eu quero cuidar, mas eu quero estar próxima. É óbvio, porque tem um vínculo de amor, mas acho que muitos anos de análise e muitos papos aqui sobre psicologia e mergulhos de comportamento que a gente faz aqui no Soltos, me fizeram perceber que talvez esse movimento de eu me ocupar tanto em cuidar do meu irmão foi um jeito que essa menina arranjou para não precisar perceber que ela precisava de colo, que ela precisava se dar colo. Acho que foi o jeito que ela encontrou para se ocupar e não lidar com a própria dor e com o próprio desamparo, porque eu acho que quando eu queria cuidar dele, eu me sentia útil, eu me sentia próxima, eu reforçava um vínculo num momento onde eu morria de medo que os vínculos se desfizessem. Mas eu acho que quanto mais eu ficava boa em cuidar do outro, menos capaz eu me sentia de cuidar de mim, porque eu não exercitei isso. E eu também não exercitei o ficar em silêncio e sentir o desamparo e pedir o colo. Para ocupar esse vazio, eu fazia o quê? Cuidava do outro. Eu não pratiquei comigo como eu pratiquei com a boneca, com o irmão, com os namorados, porque eu sinto que a gente faz muito isso nas nossas relações amorosas, né? A gente não aprende a cuidar da gente mesmo, a gente não exercita esse cuidado da gente e a gente vai replicando esse cuidado misturado com amor em todas as nossas relações amorosas, e isso faz com que a gente entre em relações que podem ser muito desgastantes. No livro da Bell Hooks, o Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, ela fala que a gente aprendeu que amor
é cuidado. Inclusive tem um vídeo só sobre o primeiro capítulo. Assiste aqui se vocês não viram. E eu tô muito querendo aprofundar ele na nossa comunidade. Então depois escreve nos comentários do vídeo se vocês acham que vale a pena. Mas voltando a Bel, ela fala que a gente aprendeu que amor e cuidado é a mesma coisa. E na verdade são coisas diferentes. Na visão dela, amor é ação. É você potencializar o outro. E o cuidado, é claro que ele vem muitas vezes com um impulso de carinho, mas cuidado tem muito a ver com controle, né? Eu cuido para que nada de mal aconteça com o outro. Eu cuido para que as coisas saiam do meu jeito. Eu cuido porque eu sei como fazer e essa pessoa não sabe. Eu cuido para que sem mim essa pessoa não consiga sobreviver. Ou seja, é exatamente o retrato da relação de codependência. Quem nunca cuidou de um namorado achando que estava numa pura dedicação, numa montanha de afeto e de repente entrou nessa relação que você tá sempre se sentindo um pouco abusada, sendo que é você que tá lá proativamente cuidando, tá sempre se sentindo pouco acolhida, frustrada e sem perceber, você tá infantilizando o outro também, né? Porque ao cuidar muito, você não permite que o outro se desenvolva. Você acha que você tá fazendo pela relação, mas você tá se descuidando e tá sufocando e menosprezando o outro. E por que eu percebi que a gente cai nessa roubada, né? Porque enquanto a gente tá cuidando do outro, a gente tá exercitando esse lugar da adultez. Olha, eu cresci, eu sei cuidar de alguém, eu sou uma mulher responsável, mas cuidar de mim, me permitir pedir colo, me coloca de novo como uma criança, como um adolescente, que é quem é incapaz de cuidar de si mesmo. E a gente não quer voltar para aquele lugar, né? Então você não quer se sentir uma pessoa menos madura e aí você cai nessa cilada de se manter numa relação para se sentir adulta, para fazer esse papel social de ser uma pessoa que cuida e para se distrair das suas próprias dores. Eu acho que o medo de se dar conta de que a gente não sabe se cuidar faz com que a gente fique numa relação cheia de descuido. A gente não sabe se cuidar sozinho, porque a gente não praticou. Então a gente não tem o mesmo olhar generoso, complacente para nós mesmos. A gente pode falar 80 vezes para a pessoa, dar colo, fazer ela respirar fundo, para ela se acalmar quando ela tá tendo um ataque com o chefe, mas não é capaz de entender que vai ter um dia que a gente vai chorar vendo um filme besta. E tudo bem. E acho que como a gente não aprendeu a cuidar da gente, muitas vezes a gente também não se cuida dentro da relação. Por quê? Você acha que aquela pessoa que tá ali é o que vai aplacar a sua dor, que é aquela conchinha fixa que vai acalmar a nossa alma, e aí a gente começa a passar por cima das nossas necessidades, engolir as nossas chateações, ocultar os pedidos de ajuda. Assim, quantas vezes eu não recebo relatos de vocês aqui, e quantas vezes eu também já não fiz isso, de não querer demonstrar a vulnerabilidade, a frustração, para não criar um climão. Então a gente vai se desautorizando. Você não se autoriza a pedir colo, você não se autoriza a falar, cara, tô com medo, eu não sei, eu não gostei. Porque a gente não quer voltar para esse lugar do desamparo, da criança abandonada. Então a gente finge que tá sendo um adulto competente, cuidando do outro. E cria uma mentira na nossa cabeça que é assim, não, melhor do que ficar sozinho e não ter ninguém para cuidar de mim e me dar conta do meu vazio e da minha incapacidade de cuidar, é eu cuidar do outro, porque aí eu vou me sentir, sim, adulto, capaz. Só que essas faltas estão com a gente. A gente não pode separar essas coisas. Eu comecei a me dar conta de que eu precisava assumir que eu precisava de cuidado. E que eu precisava exercitar esse cuidado comigo mesma. Porque não adiantava eu só cuidar do outro para me ocupar e eu também só reclamar que os outros não cuidavam de mim como eu gostaria de ser cuidada, se eu não estava exercitando isso para mim. Eu comecei a ver que é isso, eu cuidava dos amigos, dos namorados, da família, cuidava da casa, da agenda, das plantas, mas não estava dando conta de cuidar do meu emocional. E não é fácil, mas a gente pode começar a exercitar. Foram tantos anos brincando de boneca, por que não brincar de cuidar da gente? De se acolher, de se dar colo. Eu acho que eu aprendi nesses últimos tempos que cuidar de mim é perceber que eu não vou dar conta de tudo. Cuidar de mim é baixar minhas expectativas. Cuidar de mim é saber que eu vou errar e que os meus erros não são uma sentença
de morte e não são irreversíveis. Acho que cuidar de mim é não me obrigar a ter a mesma produtividade todos os dias. Cuidar de mim é sair de relações, mesmo gostando da pessoa, porque eu sei que aquela relação não tá me fazendo bem e que a gente quer coisas diferentes. É fazer ginástica porque me faz bem, é fazer yoga, é tomar café da manhã ouvindo música. E acho que o gostoso é que quando a gente se dispõe a exercitar esses cuidados, a gente vai ampliando o nosso repertório. Aí você fala, cara, meu colo é gostoso, que legal. Desidealizar também, né? A gente vê tanta humanidade nos nossos pais, nas nossas mães, nos nossos namorados. A gente entende que essas pessoas não precisam ser perfeitas, não são perfeitas e ainda assim elas são ótimas de colo. A gente tem que parar de querer ser perfeito pra achar que a gente vai dar conta de dar colo pra gente mesmo. Que a gente possa exercitar esse amor próprio mais possível, esse colo mais possível, esse cuidado meio desengonçado. Sabe? Essa coisa, eu fico pensando nessas mães de primeira viagem que segura o bebê meio troncho. Talvez seja meio troncho o jeito que a gente vai se cuidar. Mas é a gente aprendendo. Talvez no começo seja meio truncado, mas depois não vai ser. A gente vai pegar o hábito, mas precisa praticar. A gente pode seguir sim cuidando do outro, e isso é maravilhoso. Mas se a gente cuidar da gente também, a gente vai estar menos desamparado, vai ficar menos em relações que fazem mal pra gente e vai pesar menos no outro. Vai poder pedir colo e vai poder entrar em relações mais saudáveis com a gente e com o outro. Queria saber de vocês, quero saber como vocês cuidam de vocês, para que a gente possa trocar dicas